Bom, eu vou fazer uma técnica aqui hoje, que é o Smokey, tá? Um Smokey Glam, que é com o olho com glitter. Muita gente tem um pouco de dificuldade de como aplicar glitter, tá? E aí eu vou fazer essa técnica pra gente tirar dúvidas aqui. Como eu vou trabalhar com o olho com glitter, gente, o que eu vou fazer primeiro? A parte inferior. Por quê? Imagina se eu faço a parte de cima e cai um glitterzinho dentro do olho dela. Começou a lacrimejar, vai ser impossível de fazer a parte de baixo. Então eu vou vir aqui com um lápis pretinho. Arranhando, amiga? E vou passar dentro da linha d'água dela. Eu vou apontar o lápis um pouquinho, porque ela sentiu um incômodozinho na hora de apontar, de passar. Então é importante que a ponta, que não esteja tão curtinha a ponta, tá? Para não gerar incômodo. Esse é o lápis preto da Nath Capelo. Eu vou passar aqui em toda a linha d'água. E eu vou descer aqui um pouquinho mais para eu poder fazer um esfumado na parte inferior. Tá? Então, apliquei aí o pretinho, eu vou vir agora com o pincel W907, tá? Da Macrylan. E eu vou fazer um esfumadinho aqui na parte inferior. Oi. Bom, então na hora de aplicar o lápis preto, o que é muito importante aqui, gente? Quando eu vou trabalhar com preto, eu não vou vir com o pincel esfumando lá em cima, onde já está preto. Eu preciso suavizar as bordas. Eu preciso fazer com que esse preto tenha uma transição bonita para dentro da pele. Então, se eu ficar ali em cima esfumando, mexendo na raiz dos cílios, não vai adiantar nada. Eu tenho que vir aqui na parte onde termina o lápis e entra dentro da pele e levemente eu vou esfumando. Para quê? Para esse lápis entrar melhor dentro da pele e quando eu finalizar com a sombra, a gente ter um acabamento bem esfumado, tá? Então eu vim aqui com o pincelzinho da Macrylan e vou fazendo com que essa borda ela comece a ficar esfumada. Então eu vou vindo. Daí a gente já vai vendo aqui essa parte inferior bem esfumadinha, tá bom? Bom, agora eu vou começar a selar essa parte aí. Eu vou usar essa sombra. Na hora que eu vou aplicar a sombra na parte inferior, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho. E vou fazer assim, começo no meio, deposito um pouquinho e vou dando uma esfumadinha. Então, pego mais um pouquinho, deposito e dou uma esfumadinha. Se eu tentar ir com esse mesmo pincel, fazendo isso aqui em tudo, a intensidade que eu apliquei primeiro vai ser diferente da ponta e do canto. Então, aos poucos, eu vou vindo e preenchendo. E toda vez que eu precisar, eu pego novamente. Dessa forma, gente, o que vai acontecer? Eu ainda vou conseguir fazer a aplicação sem esfarelar tanto a sombra, porque eu estou indo aos poucos, então eu não vou ter ansiedade de pegar aquele tanto no pincel que dê para fazer um olho inteiro. Eu vou vindo aos pouquinhos e vou selando mesmo essa parte inferior, tá? Eu vou dando batidinhas e vou dando uma esfumadinha. Vou colocando e esfumando. Eu escuto muita gente perguntar assim, Ju, qual é a espessura que tem que ser a parte inferior? Isso depende muito da composição do look inteiro, da maquiagem que você quer, de como vai ser essa pálpebra, tá? Aqui eu tô fazendo um olhar mais marcante, para vocês entenderem bem sobre o esfumado. Mas se você quiser fazer só aquele fininho ali na raiz dos cílios, você pode fazer. Então a espessura desse esfumado, ele pode ser do jeito que a gente quiser e do jeito que a nossa cliente se sentir melhor também, tá bom?
Eu vou esfumando. Aí agora, eu já deixei essa parte aqui de baixo meio que pronta. Eu vou começar a fazer a parte inferior, a superior, tá? Vou só limpar, se caiu algum resíduo, alguma coisinha aqui. E já vou começar a fazer a pálpebra. Dessa forma também, o que nós vamos ver, gente? Eu já finalizei agora esses dois cantinhos. Então agora eu vou precisar somente que o esfumado de cima, ele se encontra tanto no início quanto no final. Então automaticamente eu já vou fazer ali o meu côncavo, tá? Então agora o que nós vamos fazer antes? Vamos aplicar um corretivo primeiro. Eu vou usar o Canelle da Maquier. Ele tá diluído, tá? Eu diluí só um pouquinho, que ele tava bem seco aqui. E vou aplicar aqui em toda a pálpebra. Bom, então vou fazer uma aplicação aqui normal, mesmo com pincelzinho língua de gato. Esse é 173 da Day Makeup, tá? E aí agora eu vou tirar a marcação com a esponjinha. Então com uma esponjinha eu vou vir e vou tirar aqui toda a marcação. Bom, gente, eu tinha muita dificuldade de fazer aquele côncavo desenhadinho, tá? De desenhar mesmo a sombra ali no côncavo, na parte da pálpebra. Então agora, como que eu faço para eu conseguir desenhar direitinho essa parte de cima, tá? Então, como eu falei com vocês, eu tinha muita dificuldade de encontrar onde que tá o côncavo aqui certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis, esse aqui é da City Gel. Então, quando eu quero marcar o côncavo e deixar ele marcadinho, eu venho com um lápis, eu faço um pontinho aqui, ó, na metade do olho, um pontinho na frente e um pontinho no final. Então, eu já encontrei ali. Então, pontinho no meio, pontinho na frente, pontinho no final. Aí agora, eu vou sublinhar aqui o meu côncavo. Vou fazer o desenho certinho do côncavo. Porque aí, gente, dessa forma, eu vou ter que respeitar agora essa marcação. Então, a sombra, ela não vai avançar para fora. Então, quando a gente faz essa marcação aqui inteira primeiro, é muito mais fácil da gente começar a respeitar esse limite do côncavo e trabalhar o esfumado. Então, agora eu vou tirar essa marcação com o pincelzinho. Esse aqui é o Maria Margarida. Eu vou vir fazendo um movimento aqui, ó. Essa preparação, gente, ela é muito importante. Porque esfumar bem o côncavo e preparar bem essa parte aqui vai levar a gente para várias técnicas. Então, por exemplo, para uma técnica de cut, uma técnica do Smokey Black, a gente vai usar sempre o côncavo marcado. Então, isso aqui é muito bom a gente criar algumas regras para a gente conseguir aplicar em outras técnicas também. Então, eu vou vir aqui e vou desmarcando aqui um pouquinho. Bom, eu vou usar essa paletinha aqui, Jaclyn Hill, com essa cor que é um pouco mais vermelhada, tá? A gente vai entender também aqui um pouquinho, quando eu quero combinar a cor da sombra com a cor do vestido ou com a cor dos olhos, eu uso como referência o círculo cromático. Então, as cores complementares são aquelas que estão opostas no círculo, tá? Então, eu vou ter ali o verde e o vermelho, eles são opostos. Então, quando eu trabalho nesse olho que é verde
com uma sombra que tem o fundo mais vermelhada, a gente vai conseguir um contraste tão bacana que vai chamar muita atenção para essa pálpebra, tá? Então eu vou usar o fundo do olho um pouco mais avermelhado. Eu vou começar aqui com essa sombra. Na hora de pegar a sombra, eu vou fazer como se eu estivesse varrendo a sombra para dentro do pincel. O que acaba acontecendo? Olha só, o meu pincel ficou do mesmo jeito. Acontece muito, eu vejo muita gente, às vezes, vai pegar a sombra e faz assim, ó. O pincel se arranhou todo. Na hora de aplicar, fala, nossa, mas esse pincel, ele tá muito grande, ou ele não tô conseguindo fazer ali o desenho. Mas é claro, na hora de pegar, olha como que foi feito. Então, na hora de pegar o pincel, pega o pincelzinho, vai varrendo a sombra para dentro dele. Dessa forma, ele vai continuar fininho e a sua sombra não vai esfarelar toda, tá? Então, eu vou vir aqui e vou começar lá no pontinho alto. Aí, eu vou fazer bolinha e vou parar ali. Quando eu tenho que avançar, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu vier aqui e carimbar novamente, o que vai acontecer? Vai virar um hematoma. Eu chamo de sombra hematoma quando faz essas duas manchas assim, tá? Isso pode acontecer tanto no côncavo quanto na parte do canto externo. Então, para evitar que aconteça esse hematoma, nós vamos fazendo assim, ó. Bolinha aqui, bolinha dentro, bolinha um pouquinho só para fora. Então, bolinha aqui, bolinha dentro, bolinha só um pouquinho para fora. E tudo que a gente for fazer, eu vou começar sempre de onde já tem produto, tá? E vou avançando aos pouquinhos para fora. Então, bem pouquinho, eu vou levando bem em cima de onde já tem essa marcação do lápis, tá? Dessa forma, gente, nós vamos ter um côncavo bem marcado, bem bonito, tá? Com uma sombra bem intensa e com zero efeito hematoma. Então, eu vou vir aqui esfumando. A gente vai ter esse traço bem cantinho mesmo, tá? Chegou aqui no cantinho, eu não vou fazer uma bola de hematoma na frente do olho. Então, eu vou depositar bem levinho, só para finalizar. Vou vir aqui nesse canto e vou esfumar também. Aí agora aqui no cantinho eu também vou depositando. E eu fechei o meu côncavo, encontrando certinho lá na pálpebra, na parte inferior, tá? Então, a mesma coisa, nós vamos evitar os hematomas de pálpebra. Eu coloco aqui o pincelzinho e vou seguindo bem juntinho aqui dentro da sombra, para não avançar. E outra coisa também que acontece demais, gente, na hora de esfumar, às vezes a gente coloca aquele pincel ali com uma sombra bem intensa e vem fazendo assim, ó. Aí olha o que aconteceu. Eu selei aqui o canto sem aquela intensidade. Aí o que vai acontecer? Pode ser que eu vou ter uma dificuldade para pigmentar. Então a sombra, a pálpebra fica toda pequena. Um lado mais intenso, um lado menos intenso. Então nós vamos fazendo aos pouquinhos, devagarzinho, e vamos selando. Dessa forma, gente, tem hora que não precisa nem da gente usar tanto sombra. Sombra na banha, na hora 3, na hora 4. Daí ela estourou toda, deu cor de nada. Então, outra vez, a gente já vem trabalhando com uma sombra só, porém com intensidade. E aí a gente consegue colocar aqui a cor da intensidade que a gente quiser. Aí eu vou vir e vou esfumar aqui bem o côncavo, tá? Dou batidinhas e vou avançando agora para frente. E com movimento circular, eu vou conseguindo unir aqui a parte superior com a parte inferior. Deposito mais um pouquinho e vou esfumando.
Agora nós já temos aí dois olhos aí super redondinho e com a referência toda do côncavo marcado. Ju, e agora, o que eu vou fazer para desmarcar esse côncavo? A gente vai começar agora esfumando um pouquinho a borda, tá? Eu vou começar com um pincelzinho menor também, porque eu quero trabalhar, como essa área é menor, eu vou usar um pincelzinho bem pequenininho e eu vou usar esse laranjinha aqui, ó. Vou fazer uma transição aqui com um pouquinho do laranja, tá? Aí eu vou vir agora aqui em cima também e vou fazendo assim, dando uma misturadinha. Somente na pontinha mesmo desse esfumado. Então, só para entrar essa corzinha de transição ali na pálpebra, tá? Então, esse esfumado redondinho, ele requer muita atenção para a gente conseguir dar um acabamento aqui bem bonito e ficar assim, marcadinho, porque vai estar bem redondo, mas ao mesmo tempo a sombra ficar bem esfumada, fazendo a transição aqui de uma para outra, tá? Então, vou dando uma esfumadinha. O pincelzinho que eu tô usando é o 132 da Makeup. E vai esfumar essa borda também, todo com o movimento circular, tudo bem lindo, tá? Eu venho e vou dando uma esfumadinha. Aí eu consegui ver agora o côncavo bem marcado e também a pálpebra, né? E também a pálpebra fixa com um pouquinho de transição do laranja. Agora eu vou voltar com o vermelhinho, que foi a primeira sombra, e eu vou fazer só uma misturinha com o pincel agora bem levinho, olha. Fazendo uma misturinha do côncavo para a pálpebra fixa. Então, só um pouquinho, agora vai ser bem levinho, não tem que ter intensidade. Então, é só mesmo para a gente conseguir desmarcar, tá? Já só tentar ser com o pincel bem próximo, não, porque como a cor já está bem intensa, eu tenho que voltar com ele mesmo para fazer a transição. Senão não entra tão bem dentro do laranja. Aí agora já tá aí bem marcante, bem redondo. Eu vou vir com um pincelzão, esse é o da Ico, tá? É o 80 da Ico. Sem ordem, nem péssimo eu vou poder. Respeitando que esse é redondinho. Eu falo que isso aqui costuma ser como uma borrachinha. Se tiver avançado um pouquinho e eu precisar de dar uma polida, eu venho com ele mesmo. Ali eu percebo que tá faltando um pouquinho de laranja, tá? Então eu volto com o pincelzinho e dou uma esfumada no cantinho. E aí a gente já consegue ver o côncavo bem marcado e a transição com o laranja, tá? Bom, gente, agora eu vou fazer esse meio, a parte do centro aí da pálpebra. Eu vou fazer uma técnica aqui que eu gosto bastante, tá? Que vai ser facinho para vocês entenderem também, que é o seguinte. Eu vou quebrar a pontinha de um lápis
Vou quebrar ela aqui. E vou fazer como se fosse um delineador. Tá? Caiu? Tá carregando? Voltou? Então eu quebrei a pontinha do lápis. Agora eu vou colocar um pouquinho só de diluidor nele. Só um pouquinho e vou fazer uma massinha. Essa massinha vai ser o meu fundo da pálpebra. Então às vezes a gente reclama assim, não tem delineador colorido. Não posso comprar um ingot de cento e tantos reais. Eu também não compro não, gente. Tá aqui, ó. Meu delineadorzinho que eu uso para poder intensificar o meio da pálpebra. Então vale um lápis amassado, vale um batom, vale várias texturas para a gente conseguir adicionar aqui o quê? A cor, para na hora que eu vier selando com a sombra, vai ser bem facinho de colocar a sombra aqui. Então eu vou vir preenchendo toda a pálpebra com esse lápis amassadinho. Esse aqui, gente, vocês já ouviram falar dele, porque eu falei já em outra live, que é o da City Gel, de R$ 3,99. Comprei na lojinha do chinês, tá? Então eu compro muito em lojinha de importado. Aí eu vou vir aqui, só vou tirar um pouquinho a marcação aqui das bordas, ó. Vou voltar com essa sombra, a mesma que eu usei, o primeiro tom, e vou vir selando. Como já tem a base do lápis, olha que maravilha! Só de encostar o pincel, já sela e já fica tudo uniforme. E se fosse um esfumado, um smoky opaco, ele já estaria ficando prontinho. Então eu vou vir e vou selando. Dando batidinhas. E selando aqui toda essa parte. E aí nós já temos essa base opaca prontinha para receber o glitter, tá? Antes de começar a aplicar o glitter, eu vou fazer as sobrancelhas. Eu quero deixar a sobrancelha já prontinha. Pra depois eu já aplicar o glitter e fazer a minha finalização. Eu vou pentear a sobrancelha dela. Alinhar bem os pelos. E vou usar a pomadinha de sobrancelhas da Ligiane Florencio. Vou começar aqui na parte inferior. E vou preenchendo primeiro a base aqui da sobrancelha. Vou chegando até a frente, tá? Com bastante leveza, para não ficar muito marcado. Vou fazendo aqui o preenchimento. Bom, gente, eu gosto da sobrancelha com esse traço desenhadinho,
Porém, a frente eu gosto dela levíssima, tá? Bem fininha, bem levinha. Eu vou dar uma dica para vocês de como afinar um pincel para fazer sobrancelhas, tá? Então, às vezes a gente pega um pincel que tá todo aberto. Vou abrir esse aqui para vocês verem, ó. Então, um pincelzinho todo aberto, tá? Bom, o que nós vamos fazer para poder deixar esse pincel fino e pronto para poder fazer um traço de delineado? Tanto na sobrancelha quanto no olho, tá? Eu vou apertar ele, apertar mesmo, como se eu estivesse espremendo a ponta dele. Dessa forma, o que vai acontecer é que ele vai ficar fininho. Então, eu consigo fazer qualquer traço fino. Para fazer a frente das sobrancelhas, os pelinhos, a gente vai precisar de um pincel com essa precisão. Então, quanto mais você aperta essa pontinha, mais a gente vai conseguir ter um pincel com um acabamento bem fino, tá? Bom, então feito isso, é claro que eu fiz isso porque eu vou precisar desse pincel bem fininho. Então eu vou vir desenhando agora a parte superior para depois fazer os pelinhos fio a fio. Vou desenhando aqui. E vou só preenchendo. Então, nas sobrancelhas, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer o ponto alto bem delineado. Porém, depois, só com a sujeirinha do pincel, eu venho penteando o pelo, tá? E uma outra coisa também que eu prefiro, tá, gente? Se a Bruna tem o cabelo que não é tão claro, não é tão louro, eu não gosto de deixar essa sobrancelha com o pelo louro. Eu prefiro deixar essa sobrancelha o mais próximo da cor do pelo dela mesmo, tá? Apertar bem a pontinha. E vou começar a desenhar uns pelinhos. Vou deixando essa frente aqui um pouquinho mais natural. Eu sempre gosto de olhar assim de frente para ver como que tá ficando, tá? Para ver se tá certinha os dois lados da sobrancelha, se eu preciso corrigir algum lado um pouquinho mais, tá? Eu sempre gosto de me posicionar assim. Bom, vou dar uma dica para vocês de como clarear o pelo da sobrancelha, tá? Então eu vou pegar uma base, foi a base que eu usei no rosto dela, e vou pegar um pouquinho aqui no meu pincel de pentear a sobrancelha e vou pentear os pelinhos com essa base. Então não precisa colocar muito, tá? Mas pode ser uma base ou pode ser também um corretivo. Eu vou dar só uma penteadinha aqui no pelo. Então, levemente, vai ficar um pouquinho mais clarinha. A gente consegue ver a diferença aqui de uma para outra. E a gente vai dando uma suavizada mesmo, tá? Então, Ju, mas não tem rímel próprio? Tem. Mas às vezes a gente tá ali, tá sem um rímel próprio para passar na sobrancelha, colocou um produto, viu que deu uma escurecida, volta para a base e corrige ali essa cor, tá? Dá pra dar uma suavizada. Pra quem gosta de fazer uma sobrancelha com efeito natural, desalinhada,
é só usar também o pincelzinho para pentear ela aqui pro alto. Eu não vou fazer porque no atendimento o que a gente mais usa mesmo é a sobrancelha assim mais certinha mesmo, tá? Bom, vou olhar aqui para ver como que tá. Então já vi que tá certinho um lado e o outro. Eu vou iluminar a parte de baixo da sobrancelha. Na hora de iluminar a parte de baixo, só pegar meu brilhinho aqui, gente. Bom, na hora de iluminar a parte de baixo da sobrancelha ou algum cantinho, alguma parte que eu queira ali, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um copinho com água, segura pra mim, e vou pegar o meu pincel, um pincelzinho de depositar, tá? Esse aqui é o da Makeup 157 e esse é o pigmento Atic da Make More. Eu vou colocar aqui um pouquinho de pigmento e um pouquinho e vou misturar com um pouquinho de água, tá? Então aí o que vai acontecer? Ao invés de entrar com pó na parte ali da sobrancelha, o que pode acontecer com o pó? O pó pode cair sobre a pálpebra. Então eu vou vir com ele assim, como se fosse uma sombra líquida. E vou lá no cantinho alto. E vou recortar essa parte aqui toda. Fazendo aquele efeito bem iluminado. Isso aqui dá muito certo também com os pigmentos da Bitarra. Número 15, que eu amo. Número 19. Eu vou fazer esse ponto alto da sobrancelha mega iluminado, com efeito metálico, tá? E aí depois que a gente passa, a gente já vai conseguir ver esse efeito com bastante brilho aqui no ponto alto da sobrancelha. Bom, agora eu vou tirar a marcação. Vou vir com um pincelzinho de polir. Vou dando uma esfumadinha aqui para tirar toda a marcação. Bem levinho, tá? Para não abrir a sombra e nada disso não. Agora eu vou voltar com o pincelzinho que eu usei na transição e vou esfumar bem aqui e já vou finalizar os olhos. Esfuma, esfuma, esfuma. E eu já vou finalizar a parte de dentro dos olhos então. Bom, meus amores, como que eu gosto de fazer a aplicação de glitter dentro da pálpebra, tá? Eu vou trabalhar aqui com um que é bem fininho, tá? Esse aqui bem fininho, que vai dar um efeito bem bonito, bem metálico. E eu vou usar também uma colinha de glitter NYX. Eu já deixei minha bancada toda cheia de produto. Cadê minha cola? Pera aí. Oi, pode. Vezes 96 pessoas. Uau! Gente, que arraso! 97. Cadê? 430, gente! Agora que eu tirei, alguém saiu. Aí eu printa? 400 pessoas, né? Bom, gente, então eu vou usar
a colinha NYX, tá? E eu vou começar aqui a aplicação então do glitter. Eu vou colocar aqui na minha mão a colinha. E daí o que eu vou fazer? Eu vou vir com o pincel de esfumar, tá? Eu vou vir com o pincel de esfumar. Vou fazer do jeitinho que eu faço pra vocês verem em atendimento. Eu quase não uso muito aquele glitter tão grosso, tá? Então eu uso mais fininho. E aí eu vou vir com ele, com a colinha primeiro. E vou fazer assim. Eu vou pegar aqui o produtinho. Esse aqui é o Morphe 562. Mas eu uso o DAI 132, vários pincelzinhos. Que são menores e de esfumar. E eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra móvel, que é essa parte de dentro, tá? Eu vou aplicar aqui em tudo. Então, dos dois lados, vou dando batidinhas e aplicando em toda a pálpebra móvel. Não pode ter muita cola, porque senão pode abrir, tá? Pode craquelar. Depois que eu apliquei em toda a pálpebra móvel, eu vou dando só uma misturadinha, esfumando o côncavo. Deixando o côncavo bem esfumadinho. Então, o ideal na hora de aplicar glitter é o quê? É colocar o produto na pálpebra, ó. Pego o produto, coloco dentro da pálpebra móvel e depois eu tenho que vir com esse pincel dando uma esfumadinha na borda. Porque senão vai virar um cut de glitter. Então a gente vem fazendo isso aqui, tá? A Liz está online. Oi, gatíssima! Maravilhosa! Aí eu vou vir com glitter. Com um pincelzinho mais fofo. E vou colocar ele aqui no meio. Depositando aqui na pálpebra móvel toda. Eu deposito e depois eu vou dando uma subidinha só com a ponta do pincel para entrar bem dentro do côncavo, tá? Esse brilho que eu tô usando é da marca Linda Lee. Hoje uma pessoa falou que nunca aplica glitter porque craquela sempre. Tem alguma dica para falar com ela? Então, aí o que nós vamos fazer? O que eu falei aqui. Não colocar muita cola. O excesso de cola pode acontecer isso, de craquelar. Então, se você fizer uma camada fininha de cola, ele não vai craquelar, tá? Aí, enquanto seca, gente, eu vou aproveitar para dar uma reforçadinha no meu iluminador, porque foi pouco. Vou desativar aqui, tá? Tá. Como foi pouquinho iluminador que eu passei, eu vou usar esse aqui que vai combinar bem com o olho. E vou dar mais uma iluminada. Aí eu vou vir com um pincel leque. Vou limpar aqui tudo. Parte que caiu o glitter, sujou a pele. Se a pele estiver bem seladinha, pode cair que não vai ter problema, tá? Então a pele não vai ficar cheia de glitter aqui. Então eu vou vir. E agora eu vou colocar os cílios. Eu vou vir com os cílios mais cheinho, tá? Vou testar aqui um que eu gosto muito, que é o 408 da Miss French. Abre. Eu vou colocar aqui. Bom, gente, o que nós vamos fazer? Na hora de colocar cílios, é o seguinte. Eu vou usar, na hora de colocar cílios, eu vou usar a colinha pra maquiar, tá? E eu vou passar a cola, essa cola é uma cola que eu gosto bastante, porque ela seca bem rápido, tá? Então eu vou passar ela nos cílios, mas vou passar na pálpebra também. Então agora com o olho bem fechadinho, eu vou colocar aqui no início, no meio e no final da pálpebra. Uai, Ju, mas por que você vai colocar a cola na pálpebra? Porque
Porque aí, o que vai acontecer? Quando eu colocar a cola nos cílios e colar os cílios na pálpebra, a cola vai colar na cola. Então vira um grude, tá, gente? Então é por isso que eu gosto de fazer assim. Eu vou segurar aqui com a pinça. E vou apoiar ali na pálpebra móvel. Essa cola quase não precisa de esperar secar muito não. A gente já pode ir já direto ali com ela, tá? Então se soltar algum cantinho, volta assim só apertando, que aí a cola já vai estar mais sequinha. Rapidinho a gente consegue colar. Então eu vou vir aqui. Ótimo. Pode deixar agora fechadinho. Já vi que tá no lugar certo. Vou deixar ela manter o olho ali fechadinho, porque a cola ainda não tá totalmente seca, tá? Para não correr o risco de soltar os cílios, tá? Bom, gente, agora eu vou finalizar a maquiagem. Eu vou vir com um lápis e vou passar aqui nos lábios. Vou aumentar um pouquinho o contorno da boca dela, para dar um efeito preenchimento. Que dia desses eu entrei e coloquei assim, efeito Botox. Ai, meu Deus, gente, é preenchimento, né, gente? Claro que é preenchimento. Então, eu vou fazer aqui um efeito de preenchimento, saindo um pouquinho com a boca para fora. Esse lápis é da marca Ruby Kiss, que eu comprei com a Letícia Cardoso, tá? Bom, aí eu vou vir agora com um batom. Do Guilherme Nogueira, que é bem nudezinho, tá? E vou esfumar esse contorno aqui. Pode abrir? Tô te matando aí? Então, eu vou esfumar todo esse lápis. Deixando com o acabamento mais nude mesmo dentro da boca, tá? Então, eu vou chegando bem pertinho de onde eu passei o lápis, para realmente eu conseguir esfumar esse contorno mesmo do batom. Bom, gente, eu vou finalizar a pele também. Com mais um pouquinho de blush da Ligiane, que é um blush cremoso, tá? Então, eu vou vir com ele. E vou dar umas batidinhas bem aqui, onde subiu
essa maçã. Aí qual que é a dica aqui para vocês? Esse é um blush cremoso. Então ele vai dar uma textura de pele aqui bem viçosa, não fica tão seca, tá? Fica uma textura aqui bem hidratada. Então eu tô usando bastante, tô gostando muito dele. E o que é legal também, que depois se eu subo com ele um pouquinho e eu passo o iluminador em cima, como ele é cremoso, a pele vai ficar com um efeito assim do iluminador ainda mais potente, porque a base foi molhada. Aí eu vou passar agora o rímel. Na hora de passar rímel, eu vou pedir para ela olhar bem no alto, na hora de passar a parte superior. Então, o ideal é que ela não consiga ver o que eu estou fazendo. Se eu consigo, se ela está vendo o que eu estou fazendo, ela vai sentir um incômodo muito grande, tá? Então, eu gosto sempre que ela olhe bem para cima e eu faço aqui a minha aplicação. Eu ouço muita gente falando assim, ah, não precisa de rímel não, porque como já vai estar bem pretinho embaixo, não precisa do rímel. Porém, o rímel ele não vai deixar só preto, ele vai deixar o acabamento com, mesmo o pelo que está lá em cima dos cílios, tem que ter esse volume embaixo também. Então, eu gosto de voltar, passar até outra camada, deixar esses cílios com bastante volume mesmo. Não vai nem precisar de colocar cílios postiços, porque o próprio cílios dela já dá um efeito aí bonito na parte inferior. Então, nem para fazer foto precisaria de colocar. Eu já gosto desse efeito, tá? Para finalizar a parte superior, vou apoiar o dedinho e vou encontrar bem com ela olhando bem para baixo os cílios dela com os cílios postiços. E para finalizar a parte da frente dos olhos, eu vou vir com um pouquinho dessa sombra aqui cintilante. Vou entrar só aqui na frentinha, dando um acabamento, limpando um pouquinho esse pretão que foi até a frente, deixando com um pontinho de luz mesmo ali, um pouco mais iluminado, na frente do olho. Então, tem algumas sombras que a gente quase não usa na paleta, que são as sombras mais cintilantes, mas eu gosto muito de usar para fazer esse acabamento. Acho que fica bem bonito. Para finalizar, eu vou voltar com o pó NC30 que eu usei na pele dela. A parte inferior dos olhos, toda vez que eu vou finalizar, eu venho com uma esponjinha e eu vou ali de baixo como se eu estivesse fazendo um recorte no esfumado, tá? Então, eu venho passando essa esponja, ela vai limpar todo o resíduo que às vezes está caído de sombra, alguma coisa que está na pele, e ela vai dar um acabamento bem bacana aqui nessa parte inferior. Só jogar o fix. Para finalizar, eu vou usar a bruma, o fixador da Thalita Barrichello, que vai estar no meu workshop ano que vem, hein, gente? Então, eu vou usar aqui da Thalita e vou aplicar aqui em todo o rosto, tirando a aparência do pó, tá? Então, para a pele ficar ainda com um viço, um brilho ainda mais bonito, tá bom? Gente, deixa eu falar, eu fiquei aqui, eu vou fazer uma pose para vocês printarem, colocarem lá nos stories, mas é para colocar somente quem gostou da aula, tá? Então, se vocês gostaram, acharam que tá legal, que querem que eu continue... Engasguei. Se vocês querem que eu continue, se vocês estão achando que tá legal... Peraí, deixa eu me recompor, tá?
Eu vou fazer uma pose aqui, vocês vão printar e colocar lá. Fica bem feia, meu Deus, tô brincando. Aí, todo mundo tira print. Show. Deu? Pode fazer com o seu glitter? Deve. Gente, da Diva? Lógico que pode, deve fazer também. Ele é bem fininho, tá? Eu amo ele, inclusive tá com preço muito bom lá na Jéssica Rayane. O segredo da água pode ser com qualquer pigmento? Pigmento fino, qualquer um pigmento fino. Inclusive, fica muito bom, fica bem fininho, fica bem bacana, tá? Só não pode ser reflect, esses mais grossinhos, mas pigmento fino, qualquer um fica bom. Ju, se você fosse fazer um smoke preto, no lugar do marrom escuro que você marcou, seria aí a sombra preta e esfuma com o marrom? Não, se eu fosse fazer o smokey preto, como que eu iria fazer? Eu iria começar com o preto antes de tudo. Antes de marcar, antes de fazer tudo, eu inicio com o preto. Por quê? Quando a gente entra com o preto, para poder esfumar dentro do marrom, é mais difícil a textura cremosa entrar ali dentro, tá? Então eu prefiro começar primeiro esfumando o pretão todo, e já vindo trazendo ele para fora, e depois vindo selando ele mesmo com as demais sombras, fazendo a transição. Ju, em atendimento, se não tiver o lápis, pode usar o que no centro? Batom, pomada de sobrancelha, o delineador, vai ter várias coisas que você pode usar. Ou você pode selar a pálpebra toda também. Tem essa pomadinha aqui da Avon, deixa eu ver se ela tá aqui, tá? Essa aqui, ó. Gente, pensa numa coisa ótima para fazer a parte do fundo, é perfeita, tá? E ela dá para fazer um smoking marrom aí de atendimento, que é maravilhoso. O que você usou embaixo da sobrancelha para iluminar? Usei o pigmento Atique da Make More, molhado na água, para dar esse efeito mais metálico. A cola ateliê, posso fazer isso também? A cola ateliê? Não, a cola para fazer Vou colocar aqui embaixo para fazer o quê? Para fazer o quê? A cola da ateliê para fazer o quê? Para os cílios. Eu coloquei a colinha, né? Dá para maquiar na pálpebra, então não sei se é para fazer os cílios. Outra pessoa perguntou, posso usar só essa cola ou tem outra? Para fazer a cola para colocar o glitter? O glitter? Não, tem a da Nath Capello também. Mas eu gosto de cola que é cremosa. Eu não gosto de cola líquida para fazer isso. Quanto tempo você gasta nessa maquiagem cliente? 1 hora no máximo. Estourando. O batom da pálpebra você fez com diluidor? Não, o lápis, foi o lápis que eu coloquei na pálpebra, eu fiz com diluidor, com a blindagem da Dani Lima. O que fazer quando passa o rímel e borra embaixo? Espera secar totalmente. Depois que secou totalmente, o que vai acontecer? É só você vir dando acabamento, que ele vai estar seco, vai sair da pele rapidinho. Nunca tenta tirar ele com ele molhado, porque senão pode sujar tudo. Como faz para entrar no grupo do Telegram? Depois a gente... Vou colocar o link. Eu coloco o link aí pra vocês. Peraí. Qual foi o glitter usado? Foi da Linda Lee, da marca Linda Lee. Bem baratinho, R$20, topzera. Qual celular você indica para fotos? O 7 Plus é o que eu mais uso para fotos. É o que eu uso, né, gente? O que eu mais não, o que eu uso. Quando não é meu amigo Eduardo Zagnoli, pode seguir ele, que é maravilhoso, que arrasa nas fotos, eu faço com o meu 7 Plus. Mas é sempre eu com o meu. O que fazer quando... O que fazer quando a pele está pronta e vai glitter no olho da cliente e ela começa a lacrimejar? Faça 3 orações. Tô brincando. O que você vai fazer? Na hora, começou a lacrimejar. O que eu gosto de fazer na hora que eu percebo que a cliente está lacrimejando, tá, gente? Eu vou pegar um cotonete, vou tirar aqui, ó, a pontinha dele, essa cabecinha. E quando tá úmido, eu vou encaixar ele bem aqui no cantinho do olho e vou deixar esse cotonetinho. Ele vai ficar aqui. O que vai acontecer? Ele vai sugar a lágrima. Então eu falo que ela pode fechar o olho, eu deixo aí um pouquinho
Quando tá molhado, ele vai grudar bem ali na pele, não vai ficar saindo. E daí a lágrima vai toda pro cotonete. E aí o que vai acontecer? Rapidinho seca, rapidinho cessou o incômodo. E daí eu já consigo dar acabamento sem que a lágrima escorra na pele. Qual iluminador você usou? Eu usei esse aqui, é o Snow Flushed da MAC. E as sombras? Foram duas da Jaclyn Hill, somente duas. Aproveita e mostra a paleta também. Essa aqui para fazer o côncavo, essa aqui para polir a borda, essa aqui na parte inferior. Então só essas 3 sombras e já foi finalizado, tá? A paleta é Jaclyn Hill. Essa técnica dá para fazer em qualquer tipo de olho? Gente, o Smoky Glam, ele tem uma vantagem que é assim, dá para fazer em praticamente todo mundo. Por quê? Ele levanta o ponto alto e vai fazer com que o olhar fique mais levantado. Então é uma técnica assim, que dá para fazer em praticamente todo tipo de olho mesmo. Qual a diferença entre essa pastinha e a da Ana Paula Marçal? Qual pastinha? O lápis? Deve ser o lápis. Essa é a pastinha que você fez, né? A diferença é só o preço, tá, gente? Porque o da Ana Paula Marçal vai custar um pouquinho mais caro, mas é perfeito, né? O Perfect Cut. Esse lápis, ele é R$3,99. Então, eu fiz ali rapidinho e eu compro várias cores. Dá pra fazer de várias cores. Eu perdi o truque da sobrancelha. Você passou base após o design da sobrancelha? Isso, peguei um pincelzinho, assim, com a base mesmo, só uma sujeirinha e vim passando aqui, penteando o pelo para ela dar uma clareada. Essa paleta é muito coringa? Demais! Nossa, gente, eu acho que você tem que ter que me notar, porque é a que eu mais indico na vida. Ela tem boa pigmentação, ela é uma paleta que tem umas cores muito bonitas, muito coringas, então eu gosto bastante para atendimento, eu uso super. A Isabela Oliveira colocou assim: Ju, não tenho como agradecer pelas dicas e por permitir o nosso encontro diário no grupo. Ai, que linda! Beijo, Isa. Obrigada, viu? É tão bom a gente ver que tá no caminho certo mesmo, que vocês estão gostando. Isso é a melhor parte, viu, gente? Peraí. Pálpebra gordinha, também dá essa técnica? Demais! Ótima! E a pálpebra gordinha, o que vocês podem fazer? Escurecer mesmo, porque iluminar menos, tá? Aqui no meio, colocar menos, até menos brilho. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir dar uma levantada. Se faz a pálpebra gordinha, frente muito clarinha e só o final esfumadinho, não vai dar aquela levantada no olhar, tá? Então o importante é esse ponto aqui tá levantado pra gente conseguir deixar a pálpebra mais levantada mesmo. Você gosta do iluminador Show Gold da MAC? Qual você prefere? Esse Snow Flush ou o Show Gold? Tem uma diferença, tá? O Show Gold, deixa eu ver se tem aqui, pra eu mostrar pra vocês. Tem. Eles têm a cor muito parecida, tá? Então o Show Gold também tem esse fundo rosadinho, só que ele é mais leve. Esse Snow Flushed, ele tem como se fosse umas partículas de brilho. Então olha só, os dois têm um fundo rosado. Tá dando pra ver no vídeo? Mas pode chegar mais perto aqui do celular. Aí, assim. Então um vai ter mais brilho, umas partículas maiores de brilho. O outro é só uma cintilância, tá? Mas os dois têm um tom parecido. A Cláudia colocou: minhas terças ficaram mais felizes. Amo você. Aê! Qual base você usa para atendimento? Muitas bases, tá? A gente usa muito Studio Fix, usa o Sculpt da MAC em atendimento. Na nossa sala de atendimento, sem ser noiva, a gente tem lá a base da Suelen, que eu acho que tem um preço muito bom. Eu tenho bases mais fluídas como a da Make More, lá tem também a Alice Academy. Tem várias bases que a gente usa ali no atendimento. Vai depender do tipo da pele, da textura da pele da nossa cliente. Qual foi o batom e o lápis que você usou? Gente, só para dar uma dicasinha aqui, quem perguntou de base, da Eudora, que é uma base que eu tô assim, usando bastante, tô gostando muito mesmo dela. Essa técnica não precisa de delineador? Não, precisa não.
Só colocar os cílios ali já tá pronta e finalizada. Mas ela combina com o delineado? Pode também passar um delineado aqui na raiz dos cílios ou até puxar um gatinho, não tem problema, dá pra fazer também. Essa diquinha do lápis amassado, você usou alguma coisa misturada no lápis para passar na pálpebra antes da sombra? Usei a blindagem da Dani Lima, foi essa aqui. Ou pode ser o Duraline, algum diluidor, tá? Essa marcação que você fez com o lápis no início, Sim. o que usou para marcar a pálpebra, ela deve ser usada sempre ou só nessa técnica? Não, na verdade ela pode ser usada sempre que vocês tiverem dúvidas sobre marcação de côncavo, tá? O que eu fiz não foi só para fazer essa técnica em si, mas é o que a gente usa para marcar um côncavo. Então vamos supor que a gente vai pegar um olho que não tem o côncavo definido. Aí o que a gente faz? A gente faz esse desenhozinho com lápis, para quê? Para a gente conseguir justamente definir mesmo o côncavo. A Michelle está perguntando se toda terça tem live. Sim, gata! Toda terça, então postem essa live, porque toda terça tem, inclusive agora... Posta! Postem! Inclusive agora tem café com a Ju, gente. Então vamos lembrar, quinta-feira eu vou fazer um café, vou fazer o boy acordar cedo, fazer um café, porque eu não sei fazer café, mas ele sabe. E nós vamos tomar um café delicioso juntos. Então, vocês vão colocar o relógio para despertar. E a parada é a seguinte, tá? Eu vou chamar uma de vocês aí online pra gente prosear, pra gente conversar. Uma não, gente, 3, tá bom? Eu falei uma pra você ficar feliz, mas são 3. Então, eu vou chamar aí 3 pessoas pra gente papear e pra gente conversar. 3 pessoas ao vivo na live, tá bom? A Sempre Linda Makeup colocou: obrigada, estava quase desistindo quando te encontrei. Ai, meu Deus do céu, que linda! Beijo, gata, que emoção, gente. Que bênção. Você vai ficar salva? Eu acho que mais importante que a gente fazer o nosso trabalho, né? Eu já faço atendimento, tenho a escola, ministro cursos, né? Mas mais importante que isso é a gente ver realmente a nossa missão aí sendo cumprida. Eu ver vocês aí, meus alunos aqui das lives, meus alunos que estão presentes nos meus works, nos cursos, sendo pessoas realmente que estão sendo transformadas, pessoas que realmente estão sendo abençoadas. Então, isso é a minha missão mesmo. E o meu propósito também é que a gente esteja juntos para a gente conseguir alcançar esses resultados. Eu fico muito feliz com esse retorno, viu? De coração. Não chore. Não, só depois que a live acabou, ai, choro. Quais bases coringas da Eudora você usa? Ai, meu Deus, bege médio 1, bege médio... Eu gosto desses tons de bege médio. Eu não vou saber falar aqui todas, porque como eu tenho uma equipe muito fera lá fazendo atendimento, eu não uso ela nas noivas, agora eu tô fazendo atendimento mais com noivas. Mas eu sei que é a bege médio 1, a bege médio 2, mas depois eu coloco pra vocês uma listinha lá no canal do Telegram, hein? Coloco a lista de todas as Eudora, mando fotinha lá no canal. A Mandinha falou: chama eu. Acho que é pra live de quinta, né? Ah, que legal! Isso mesmo. Ju é de Betim? Sou de Betim. Isso mesmo. Quinta agora, que horas vai ter um post? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou postar o café com a Ju, tá? Então vai ter um postzinho lá, mas vai ser às 8 horas da manhã. Repete, por favor, o nome do batom e o lápis de boca. O lápis de boca que eu usei foi esse aqui, que é o Ruby Kiss, tá? Que eu comprei com a Letícia Cardoso. Ele é ótimo. A cor, deixa eu ver se tá escrito aqui. Ele é um meio roxinho, um pouquinho lilás. Malve, a cor é a malve, tá? O batom de boca foi o do Guilherme. E o lápis de olho, Brenda? Não, o lápis dos lábios. Você não usa. Então é esse, o Ruby Kiss na cor malve. Batom. O batom do Guilherme Nogueira é o Maíra. Oh não, Maíra é o iluminador. Ai, gente, eu não sei qual que é o nome, mas é o do Gui. Tá? Vou pegar a última pergunta aqui, gente.
Só a Simone falou, antes de fazer a última pergunta, gente, bora fazer o curso no Instituto de Alessandra, tô amando, a tia Amanda, a tia Ju tem me ensinado muito, amo vocês duas. Oba! Bora! Isso aí. Peraí, qual cílios você indica para atendimento? Ai, tem um que eu amo. Esse aqui, ó. HD13. Gente, nossa, eu amo pra vida, tá? HD13, ó, 3DH13, quer dizer. Ele é perfeito. Então eu gosto bastante. E cílios, tem um também que eu gosto muito, que é o K01, que ele é um pouco mais cheinho, pra quem gosta, os cílios um pouquinho maior. Bom, meus amores, então eu quero agradecer pela live, tá? Por todo mundo que esteve aí presente. Então é isso, espero muito que eu realmente tenha ajudado vocês. Beijo, gente!